Gideões, cuidado, ao tardar do noivo não durma, trabalhe, avance, 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 avance. O tardar do noivo não durma, avance, avance, avance. Gideões, avance. Trabalhem, Gideões, avancem, Gideões. Unidos somos mais que milhões. Avance, Gideões. Já vão pra ficar em Egito, Iraque, Cuba, Líbia, Itália, Bolívia, Haiti, República Peruana, Ilha Juan Fernandes, Argentina, Uruguai, Brasil, avance. Gideões, avance. No meio, se você vê, levanta suas mãos e dê glórias a Deus, aleluia. Nós vamos incluir nesta oração um pedido que está aqui, dois pedidos. Pedro Rodrigues está com câncer. Quem crê que Jesus cura? Quem crê que Jesus cura? Aleluia! E também o Pradinho, filho da irmã Malvina. Nós vamos orar pela nossa irmã serva de Deus, que vai ministrar a palavra do Senhor, porque ainda tem algo para o nosso coração. Aleluia! E vamos fazer esta oração. E quero aproveitar o ensejo para parabenizar as irmãs do Círculo de Oração, né, juntamente com esta diretoria maravilhosa. Que Deus abençoe, dando vitórias a vocês cada ano, né? Então vamos levantar as nossas mãos aos céus, irmãos, e vamos orar neste momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a tua igreja neste momento levanta a sua mão, unindo as nossas vozes, Senhor, agora em direção ao trono da graça. Aleluia! Rimande kanda ramanda shurianda ramagai. Aleluia! Agora a tua igreja intercede, Senhor, em favor deste pedido de oração que está em minhas mãos. Aqui encontra-se o Pedro Jesus. Tu sabes quem é ele. Está com câncer, mas para ti não é nada, porque tu tens o poder de tocar as tuas mãos saradoras neste momento, Jesus, no Pedro, e curá-lo desta enfermidade, queimando o mal pela raiz. Também, Senhor, o Pradinho, que também pede a nossa oração, e a tua igreja clama a ti neste momento, porque cremos que tu és um Deus que tem todo o poder para realizar este milagre, porque tu és Deus do impossível. Senhor, também neste momento, aqui está a tua filha, que vai ministrar a tua palavra. Espírito Santo, usa seus lábios poderosamente, abra nossos corações para glorificar o teu nome, ouvindo a tua palavra e nós alegrando, Senhor, que possa vir ao encontro do nosso coração, em nome de Jesus, Pai, te agradecemos, amém e amém. A paz do Senhor, amados e amadas do coração de Deus e do meu também. Por favor, amados, ainda em pés, enquanto adoramos ao Senhor. E o Espírito Santo tem toda a liberdade de trabalhar no nosso meio. Abra em Lamentações capítulo 3. Bendito é o nome do Senhor. Deixa a glória do Senhor tomar o ambiente, Ele fazer da forma como lhe apraz. Eu vou fazer uma leitura um pouco extensa, creio que a palavra do Senhor não nos é cansativa, mas nem vou usar o data show para nós acelerarmos o nosso tempo,
para que os irmãos não fiquem tão cansados. Então a leitura é um pouco extensa, mas a reflexão vai ser bastante rápida. Há algum tempo, irmãos, eu desisti de querer pregar bonito, de que alguém ache interessante a mensagem. Mas meu intuito é ser profeta de Deus e entregar com fidelidade, simplicidade e muito respeito pela igreja do Senhor Jesus, aquilo que a palavra de Deus diz, apenas isso. E quem convence é Ele, o bendito Espírito Santo. Obrigada. Lamentações capítulo 3, um texto muito conhecido. Vamos ler o versículo 1 e logo após o versículo 19 em diante. Todos acharam, amados? Vocês são uma bênção. Eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. 19. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam, e é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. É bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem, leve-o sozinho em silêncio, porque o Senhor o pôs sobre ele. Ponha o seu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. Ofereça o rosto a quem o ferir e engula a desonra, porque o Senhor não o desprezará para sempre. Embora ele traga tristeza, mostrará compaixão. Tão grande é o seu amor infalível, porque não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens. Esmagar com os pés todos os prisioneiros da terra, negar a alguém os seus direitos enfrentando o Altíssimo, impedir a alguém o acesso à justiça? Não veria o Senhor tais coisas? Quem poderá falar e fazer acontecer se o Senhor não o tiver decretado? Não é da boca do Senhor o Altíssimo que vem tanto as desgraças como as bênçãos? Como pode um homem reclamar quando é punido por seus pecados? Examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. Levantemos o coração e as mãos para Deus que está nos céus e digamos: pecamos e nós nos rebelamos e tu não nos perdoaste. Tu te cobriste de ira e nos perseguiste, massacraste-nos sem piedade. Tu te escondeste atrás de uma nuvem para que nenhuma oração chegasse a ti. Tu nos tornaste escória e refúgio entre as nações. Todos os nossos inimigos escancaram a boca contra nós. Nós sofremos terror e ciladas, ruína e destruição. Rios de lágrimas correm dos meus olhos, porque o meu povo foi destruído. Os meus olhos choram sem parar, sem nenhum descanso, até que o Senhor contemple dos céus e veja. O que eu enxergo enche minha alma de tristeza, de pena de todas as mulheres da minha cidade. Aqueles que sem motivo eram meus inimigos, caçaram-me como um passarinho. Procuraram fazer a minha vida acabar na cova e me jogaram pedras. As águas me encobriram a minha cabeça e cheguei a pensar que o fim de tudo havia chegado. Clamei pelo teu nome, Senhor, das profundezas da cova. Tu ouviste o meu clamor, não feche os teus ouvidos aos meus gritos de socorro. Tu te aproximastes quando a ti clamei e dissestes: não tenha medo. Podem tomar seus assentos? Queridos e queridas, é um prazer muito grande que os irmãos me dão de poder estar novamente adorando a Deus nesta igreja tão abençoada que é referência no Brasil.
visto o trabalho, a ênfase missionária, e essa é uma ênfase da mensagem pentecostal que não pode ser esquecida. Todos nós sabemos que a mensagem pentecostal, ela tem 4 pilares. O primeiro é proclamar que Jesus salva. Depois dizer que Jesus cura, que Ele batiza com o Espírito Santo e que Ele vem buscar a sua igreja para levar com Ele para a glória. E eu agradeço a Deus pela oportunidade, ao pastor Cizino, a sua esposa, que está cada vez mais bonita, essa mulher, pelo privilégio de estar aqui, a todos os obreiros do Senhor, a esse círculo de oração belíssimo que desenvolve um trabalho muito lindo, muito importante. As mulheres no movimento pentecostal têm uma importância vital, elas fazem parte de mais de 60% da igreja pentecostal é composta por mulheres. O nosso desenvolver dons na igreja do Senhor Jesus parte da articulação prática e teórica da Frida Virgner, tanto nos textos bíblicos como também na vida desta mulher, que foi a esposa de um dos fundadores da Assembleia de Deus aqui no Brasil, e desenvolveu um trabalho belíssimo, e ela desenvolveu no seu tempo. Agora Deus levantou eu e você para que nesse tempo continuemos com a mensagem pentecostal acesa de norte a sul do país. A irmã Salma, muito obrigado, linda. Aliás, vir para Camboriú é um lugar muito bom, né? As mulheres ficam cada vez mais bonitas. Ver esse círculo de oração tão abençoado, que já cantaram hinos lindíssimos, as irmãs de Itajaí, a linda que cantou, que já estivemos juntos em outros congressos, a todos os queridos irmãos e amigos que estão aqui. Estou vendo ali o querido irmão Amândio, que é uma bênção, ele e a sua família, muitos obreiros, irmão Messias, que parece que chegou de Nova York agora, está ali chiquérrimo, né? Ele e a sua esposa, um grande amigo, muito querido. A todos os irmãos, tanto aqui de Camboriú, como de outros estados e outras cidades que estão aqui conosco. Parabéns ao Círculo de Oração por esse 44º aniversário, 44 anos de joelhos dobrados, orando, buscando ao Senhor. Parece que isso não faz muito sentido no mundo moderno, na geração miojo, onde as coisas têm que ficar prontas tudo em 3 minutos. Tudo é muito rápido, os relacionamentos são muito superficiais. A gente não conhece o nome do vizinho que está do lado, não sabe da necessidade do irmão que está do nosso lado. Mal conversamos e temos tempo para a nossa família. E essa fragilidade dos relacionamentos são também transportados para o nosso relacionamento com Deus, mas que o Senhor nos ajude a sermos verdadeiramente servos dele, e no meio de uma geração tão moderna como essa, que não tem tempo para Deus, não tem tempo para si mesmo e não tem tempo para o próximo, e vive tão carregada de problemas, que possamos mostrar que a solitude, um tempo para a oração, para buscar a Deus, para aprender a sua palavra, para conhecer a necessidade do próximo, numa espiritualidade que vá além das 4 paredes, num avivamento que nunca dure somente fins de semana, mas que seja um verdadeiro avivamento, que faça com que a nossa vida transforme-se em comunhão perene com Deus, conosco mesmo e com o nosso próximo, até que o Senhor venha nos buscar para estar na glória. Queridas, o tema que as irmãs escolheram é um tema que vira a gente pelo lado do avesso e machuca muito a cada um de nós, começando por mim. Mulheres, é tempo de santificação. E com isso eu gostaria de chorar com os irmãos, porque não vim aqui hipocritamente apontar o meu dedo para você, porque vocês têm pastor em primeiro lugar, segundo, tão carente quanto vocês, também sou eu da graça de Deus. E eu gostaria de chorar com vocês, a partir da minha vida, daquilo que eu vejo em mim, e pensar no que podemos ser melhor. Porque eu tenho a impressão, não sei você, em que eu vivo aquém daquilo que Deus tem para mim, de que eu poderia ser melhor, de que o
chamado que Deus tem para a minha vida pode fazer com que eu seja mais do que eu sou. Porque Deus não está interessado somente naquilo que eu faço. Aliás, Ele tem gente melhor, mais crente, mais inteligente do que eu para fazer. Mas Ele está interessado naquilo que eu sou. Por isso a Bíblia não trabalha tanto com comportamento, mas ela trabalha lá dentro na essência. E esse texto que nós lemos é um texto bastante conhecido da igreja. É um texto poético, belíssimo, feito dentro de uma estrutura que deixa qualquer um, mesmo trazendo para qualquer tradução, de queixo caído da capacidade literária de quem escreveu. O livro está entre os profetas e os profetas maiores por causa do aspecto posicional e histórico do livro. Mas ele é um livro poético. Excetuando o capítulo 5, todo poema é feito em forma de acróstico. E acróstico é um poema feito com a primeira letra do alfabeto, que é um recurso para memorizar e nunca mais esquecer. Algumas bíblias, como a pentecostal, a própria Bíblia do Círculo de Oração, traz um nome na frente de cada um dos capítulos. Em cada versículo há um nome: Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Re, Vav. Esses nomes é o nome do alfabeto, das consoantes do alfabeto hebraico. Quem escreveu com requintes da literatura, que era para gravar na mente e no coração do povo, para ele nunca mais esquecer o resultado do que é o pecado, quando a gente abandona a santificação e não prossegue nela. O capítulo 3, ele tem o alfabeto hebraico, contando o sim e o shin como variação da mesma letra, tem 22 consoantes. É por isso que cada capítulo das Lamentações tem 22 versículos, com exceção do capítulo 3, que tem 66, ou seja, 3 vezes 22. É feito esse poema uma elegia fúnebre. Normalmente esse tipo de poema era para ser cantado ou declamado no funeral do melhor amigo quando ele morresse. A tradição, tanto a judaica como a cristã, atribui ao profeta Jeremias, mas na verdade as lamentações são anônimas. Os temas teológicos, o requinte de escrever, e Jeremias era filho de sacerdote, era de casta sacerdotal, não desenvolveu o sacerdócio porque Deus chamou ele para ser profeta muito cedo. E há uma diferença muito grande: o sacerdócio era hereditário e representava o povo diante de Deus. O profeta não. O Senhor chamava, podia estar no palácio ou atrás do gado ou de ovelha. Podia ser um intelectual estudado e culto, ou podia ser uma pessoa lá do campo. Podia ser uma pessoa simples, mas com um chamado da parte de Deus. E ele representava Deus diante do povo. E estava sempre com o dedo em riste dizendo: assim diz o Senhor. E não era como o profeta das outras nações, porque nas outras nações sempre existiu um movimento profético, até no Brasil existe também. O profetismo é um movimento mundial, só que você vai ver os profetas das outras nações de braço dado com o poder, aceitando suborno, dizendo aquilo que o rei queria ouvir, sempre procurando benesses. Mas os profetas de Deus, daquela parte lá em Israel, eles são veículos da revelação divina e deveriam portar o caráter de Deus. Nunca aceitavam suborno, tinham a coragem de colocar o dedo em riste com respeito, mas com autoridade de Deus, porque tinham o seu caráter. Não aceitavam suborno nem abuso de poder, também não aceitavam abuso de autoridade, roubo, mentira, tráfico de influência, seja lá o que fosse. Israel sempre teve professor para ensinar a lei, e ensinar é tão importante tanto no Antigo como no Novo Testamento, mas houve época que esses professores, que eram os sacerdotes encarregados de ensinar a lei, também fracassaram, perderam a identidade de servo de Deus. Deus então levantava os professores de emergência, que eram os profetas, e eles relembravam a nação a palavra de Deus. Como é que o povo de Deus pode esquecer de quem ele é, do seu chamado, da sua aliança com Deus e da palavra do Senhor?
E quem escreve as Lamentações? Até Jerônimo, quando traduziu o Antigo Testamento do hebraico para o latim, ele colocou Lamentações de Jeremias. Na Bíblia hebraica está Eicha, a primeira palavra, como uma expressão de lamento. Mas é quase impossível não olhar em cada lamentação as lágrimas de Jeremias escorrendo nelas. E Jeremias é um profeta que me impacta muito, porque sempre tem uma palavra de Deus para a minha vida. E eu sempre me pergunto, irmãos, todos os dias, quando eu me olho no espelho, eu pergunto para mim: até quando eu vou fazer de conta que não é comigo que os profetas estão falando a palavra de Deus? De que o conhecimento histórico, sociológico da situação da época vai servir para trazer para a minha vida a mensagem de Deus. Não basta saber o que é para fazer, é preciso ter vontade, coragem para fazer. E nas Lamentações, independente quem escreveu, a discussão teológica de que o capítulo 1, capítulo 3 foram escritos na Babilônia, os outros foram escritos em Jerusalém, mas o versículo que nós lemos, ele diz: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Foi uma testemunha ocular de uma das maiores tragédias que aconteceram na vida de Judá em Jerusalém. Um texto para ser lido no dia difícil. E quem de nós, irmãos, não tem dias difíceis? Um dia para ser lido no dia de perda. Quem de nós não tem suas perdas? Só se não viveu ainda. Um texto para ser lido no dia que a gente toma as decisões erradas e faz o que não deveria ter feito. Age da forma como não deveria, totalmente equivocado. E quem de nós aqui nunca tomou uma decisão errada e não teve que voltar atrás? Um texto para ser lido no dia que se perde a vontade de viver, de sonhar, perde-se a autoestima. Quando você pensa que está no fundo do poço. Mas é um texto que não diz que Deus fica falando lá do fundo do poço: ei, espera aí, não. É um texto que, embora retrate a dor quando ela deixa de ser aguda para ser crônica, mostra um Deus que vai lá no fundo do poço e diz: não tenha medo, eu tiro você daqui. Ele mostra que sempre que houver arrependimento, haverá um lugar para a restauração, inclusive nesta noite. E esse livro me ensina algumas verdades. A primeira dela é que Deus sempre julga o pecado. Sempre, sempre, sempre. Inclusive na minha e na sua vida. Sempre. Segundo é que Deus exige arrependimento. Não é um remorso. Não é algo que eu vou perder, uma posição que eu não tenho mais, alguma vergonha que eu vou passar. Não, é arrependimento verdadeiro. Primeira condição para um grande avivamento: ser confrontado pela palavra e arrepender-se, confessar os seus pecados. E o terceiro ensinamento, e o mais maravilhoso: Deus sempre, sempre abençoa e restaura aqueles que se arrependem e voltam-se para Ele, sempre. E o livro das Lamentações é então escrito por alguém que foi testemunha da grande catástrofe, da invasão babilônica em Jerusalém no ano 586 a.C. Uma tragédia interpretada pelos profetas como a recusa do povo de Deus vir até ele quando ele chamou ao arrependimento. Os profetas não dizem que Judá foi para o cativeiro porque Judá falhou, porque Judá pecou, não. Judá foi para o cativeiro porque tapava as mãos, os ouvidos e dizia, Jeremias capítulo 2, gritava e dizia: Senhor, eu não te ouvirei. Foi essa recusa de vir ao Senhor para ser curado, tratado. Foi empurrar com a barriga a vida até quando não deu mais. E Deus então agora toma um posicionamento por causa do chamado, da vocação. E a nossa própria salvação estava ali em questão também. E a palavra de Deus não cai por terra. Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Até o profeta Amós, irmãos, e isso causa calafrio,
Todos os profetas são reformistas, sejam eles orais, como é o caso de Elias, Eliseu, Natã, sejam eles da escrita, como Isaías, Jeremias, Daniel, Oséias, ou culticos, aqueles que estavam ligados ao culto, como é o caso de Abacuque. Todos os profetas, até Amós, são reformistas, ou seja, vai existir uma mudança, uma restauração na instituição, se houvesse um arrependimento e uma volta para o Senhor. Como Jerusalém se recusa a isso, tanto o reino do norte, Israel, como Judá, o reino do sul, quando Deus chega com Amós, Deus diz: acabou, agora não existe mais nada, eu vou destruir tudo, instituição militar, instituição política, instituição religiosa inclusive. Aquilo que ele mesmo instituiu, que estava apodrecido e chegava a ser pior do que as outras nações, e as outras nações não tiveram a revelação divina, mas Israel teve a revelação de Deus, viu milagres extraordinários, tinha a sua palavra e a presença bendita do seu Espírito no seu meio. E agora grandes privilégios acarretam também grandes responsabilidades. E agora Deus então diz que a nação vai ser destruída, Ele vai arrancar aquilo que está até ali na raiz e vai deixar com que só o broto que vai brotar lá no cativeiro, aí sim Ele continua o seu projeto. Quando tudo está apodrecido, quando a religião se torna podre e a religiosidade morta e vazia, que não passa de aparência. E o autor das Lamentações grita: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Os irmãos podem pesquisar a história, não dá tempo de nós vermos. O último profeta para Jerusalém foi Jeremias, os últimos 40 anos, o mais negro de Judá. Jeremias chama a nação ao arrependimento, mas a nação se recusa a vir. No capítulo 2 ele usa uma linguagem bastante pesada. Deus diz: eu lembro-me de ti, do amor dos teus desposórios. Usa lá a linguagem de Oséias, que tanto impactou Jeremias. Quando você era minha noiva, você me amava. E você me seguia lá no deserto. Mas agora você virou as costas para mim e cavou cisternas roucas que retém as águas. Agora você vai ver como é mau e amargo não teres temor de mim. Há muito tempo quebraste o teu jugo e disseste para mim: Senhor, eu não te servirei mais. Continuava indo no templo, continuava com rituais, continuava aparentemente tudo bem. Mas Deus conhece as coisas pelo lado de dentro e sabia que não estava bem. Depois dessa chamada ao arrependimento, ele ainda diz: você parece uma camela e uma jumenta que está no cio. É bastante pesado. A camela, ela fica desorientada quando está no cio, e a jumenta fica extremamente coiceira. O Senhor disse: quando eu vou a ti, você diz: ah, Senhor, mas isso, ah, Senhor, mas aquilo. O Senhor disse: eu não vou mais chamar você. Você vai para o cativeiro. Você vai. Lá você vai gritar por mim. Não com o narizinho empinado. Lá você vai clamar com o teu coração. E eu, o Senhor, vou lá ouvir você e trazer você de novo. E aí eu sempre tiro esse texto para olhar o meu relacionamento com o Senhor. Porque é muito fácil se perder no espetáculo exterior. Mas Deus nos chama a uma vida de compromisso sério. Muito sério. As coisas com Deus são simples, mas são muito sérias. Quando Nabucodonosor sitia Jerusalém, os irmãos sabem que ele ficou 1 ano e 11 meses, segundo os textos bíblicos, acampado. Não tinha água, não tinha comida, não dava para sair. Foi tão terrível que nas Lamentações o autor diz que eles chegaram a cozinhar e comer os seus filhos para comerem no aperto do cerco e da dor da fome. O desespero era muito grande.
Quando Zedequias não aguentou mais, ele fez um buraco no muro. Ele tentou escapar com seus melhores oficiais, seus filhos. Mas lá estava o exército de Nabucodonosor. E o capitão do exército de Nabucodonosor era um assírio. E isso parece justificar muitas das brutalidades. Ele era casado com uma das filhas de Nabucodonosor. Então eles pegam Zedequias, que nunca quis ouvir ao Senhor. A última imagem que ele tem dos seus filhos sendo degolados, sendo mortos, depois vazam os seus 2 olhos, prendem ele com cadeia de bronze, levam numa marcha de morte até a Babilônia. Num desespero, que derrubam as muralhas, queimam o templo, violentam as mulheres, matam as crianças. Foi algo terrível. Um pouco antes deles passarem por isso, quando a segunda leva foi levada para a Babilônia, tinha um moço, também que era para ser sacerdote, Ezequiel. Quando ele chegou, ele tinha cerca de 25 anos. Quando ele tinha 30 anos, Deus chamou ele para ser profeta, lá na Babilônia. E para mim, amados, o texto poético mais lindo das Escrituras, que conta a história de Jerusalém, mas conta a minha história também, Ezequiel capítulo 16. É um texto poético que fala da alegoria da Jerusalém infiel. É claro, irmãos, essa semana fez 23 anos que eu já fiz 20 anos, então a cachola já não funciona muito bem, né? Então os irmãos me perdoem, eu vou parafrasear o capítulo 16, porque antes eu sabia ele de cor, mas agora eu já não consigo lembrar tudo. E ele fala de forma poética. Antes de Jerusalém ser destruída, já tinha deportados na Babilônia. E o Ezequiel chegou um dia junto ao rio Quebar, onde ele morava, se levantou, e ele era muito respeitado entre os anciãos, chamou Israel e começou a levar a palavra de Deus de forma poética, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, assim diz o Senhor, o dia do teu nascimento, Jerusalém, eu me lembro muito bem. Você é lá da terra dos cananeus, teu pai era um amorreu e a tua mãe era uma eteia, uma hitita. E no dia que você nasceu, Jerusalém, ninguém cortou o teu umbigo, ninguém te lavou com água, ninguém te esfregou com sal, ninguém te enfaixou com faixas, nem os cuidados básicos fizeram para você. Quando você nasceu e estava no teu sangue, eles tiveram nojo de você. Pegaram você, um bebê, e jogaram você lá num campo para você morrer. Mas eu, Senhor, estava passando por esse campo, e eu olhei você toda ensanguentada, cheguei pertinho de você, e eu disse: ainda está viva. Eu, o Senhor, me inclinei lá naquele campo, peguei você, tomei você para mim. Eu te lavei com água, eu cortei o teu umbigo, eu te esfreguei com sal, eu te envolvi em faixas, você ficou sendo minha. Eu te adornei, eu te vesti de vestidos de pele bordado, porque eu olhei para você, vi que embora você estivesse crescendo e crescendo os teus cabelos, você estava muito bonita, mas embora bonita, Jerusalém, você estava nua e descoberta. Então eu, Senhor, estendi as abas do meu manto, e com o meu manto eu cobri a tua nudez. Você ficou sendo minha quando você tinha idade suficiente para amar. Eu fiz uma aliança com você, te vesti de vestidos bordados, calcei os teus pés com pele de animais marinhos, te dei de comer de flor, de farinha, de mel. O melhor daquilo que era meu era para você. Eu te adornei com lindas joias e coloquei uma linda coroa na tua cabeça. A tua fama voou entre as nações porque tu eras linda, mas tu só eras linda por causa da minha glória que estava em você. Só que depois disso você virou as costas para mim, você se prostituiu com outros deuses, você matou os filhos que por mim gerou, queimado aos demônios. E o Senhor foi dizendo, foi reclamando da representação que Judá vivia, e dizia: é por isso que você está vindo para esse cativeiro, é por isso que você chora, é por isso que dói a tua alma, é por isso que você não encontra esperança, diz estar no fundo do
poço. Você não lembra aí no cativeiro, nesse desespero que perdeu a vontade de viver, você não lembra que fez uma aliança comigo, mas eu, o Senhor, me lembro que eu te tirei daquele campo que você não tinha nada, mas eu fiz de você a mais linda entre as nações. Eu lembro que eu tenho uma aliança contigo, então eu, o Senhor, vou estender a minha mão aí no cativeiro, eu vou tornar a te levantar e restabelecer o compromisso teu comigo. Aleluia. De fato, Deus vai lá no cativeiro, exige uma mudança de vida, uma mudança de ser, uma mudança de atitude. E Ele torna a trazer Jerusalém e restabelecê-la de novo. E aquilo que o profeta disse, a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Nabucodonosor foi lá, queimou, roubou, destruiu, pisou. Disse: o Deus de Israel não é Deus coisa nenhuma. Levaram tudo para a Babilônia, mas Deus trouxe tudo de volta. E quando Simeão levantou o Senhor Jesus, lá estava o próprio Deus no templo. A glória da segunda casa foi muito maior do que a da primeira. Um texto para ser lido nos dias difíceis. Talvez você entrou aqui nesta noite, gritando e dizendo: será que ninguém enxerga a minha dor? Será que ninguém enxerga que eu sorrio por fora, mas eu estou gritando e morrendo por dentro? É claro que a igreja do Senhor Jesus enxerga você, mas ela pode ver aquilo que está por fora, e ela está com o ombro pronto a colocar debaixo da tua cruz. Ela está pronta a orar com você até a vitória chegar, e quando a vitória chegar, a igreja vai cantar o hino da vitória junto com você. Mas Deus conhece o profundo. Talvez você grite como estava Judá, como estava Jerusalém lá no cativeiro, chorando, desesperado, perdeu a esperança. Em teologia chama-se crise de espiritualidade. É quando a gente tem a coragem de olhar para o espelho, arrancar todas as máscaras, que em algum momento deixamos de ser hipócritas, irmãos. Todos nós usamos. E eu nunca vou ser verdadeiramente amada se eu não for verdadeiramente conhecida. A igreja do Senhor Jesus não precisa de super-heróis. A igreja do Senhor Jesus não merece ser enganada. E de forma alguma de alguém até como Sansão, que aprendeu uma arte muito perigosa de conciliar unção divina com pecado na sua vida. E usar a unção de Deus para sair de situações difíceis. A igreja do Senhor Jesus vai amar a mim e a você, quando nós tivermos a coragem de arrancar as máscaras, dizer: eu não queria ter falhado. Eu amo Jesus mais do que tudo, mas eu não consegui. Me ajuda, eu preciso da graça de Deus, eu preciso de ajuda. Senhor, eu estou aqui um caco, mas Tu é capaz de juntar a cada um desses cacos. Eu estou no fundo do poço, porque o autor das Lamentações, quando eles olharam verdadeiramente para o espelho e disseram: esses somos nós. Nós estamos aqui porque falhamos, nós estamos aqui porque pecamos. No capítulo 5 ele diz: caiu a coroa da nossa cabeça. Por quê, profeta? Porque nós pecamos. Ele confessa o pecado junto com a nação, ele se coloca junto com a nação. Se foi Jeremias, ele tinha entre 50 ou 60 anos quando a cidade caiu. Desde os 20 anos ele estava profetizando. E ele não ficou pulando dizendo: bem feito, eu avisei vocês, vocês não me ouviram, olha como eu sou um profeta de Deus. Não, ele deixou tudo e foi chorar junto com o povo. Nabucodonosor disse: procurem quem é Jeremias e digam para ele vir que eu vou honrá-lo. Ele vai comer na minha mesa. Todo mundo aqui na Babilônia sabe quem é esse
esse homem tem caráter, esse sim é profeta. Diga para ele vir que eu vou dar para ele do bom e do melhor. O Jeremias manda agradecer, ele diz, mas eu vou chorar os pecados do meu povo e eu vou ficar aqui. Já comprei um campo, porque eu tenho certeza, a palavra de Deus não cai por terra. Aqui pode estar desolado, mas Deus diz que vai reconstruir, vai restaurar. Daqui virá a salvação. O projeto de Deus não acabou porque nós falhamos, porque Deus não desiste do seu povo. Deus não desiste de nós, mas Ele também não nos deixa empurrar a vida com a barriga. Há um momento que Ele senta-se na nossa frente e exige uma decisão para sair de cima do muro. Uramandaramakasuri cantarabasúria. E talvez seja uma noite de decisão. Talvez não seja para você, mas seja para a minha vida. E eu quero descer ali porque eu sou necessitada da graça. E graça não se explica, graça se vive. E eu não sei se você sente, mas essa graça de Deus está aqui nesta noite para te levantar. Independente da situação miserável que você está. Todo mundo acha que está tudo bem, mas você e Deus sabe que não está. Há um câncer apodrecido chamado pecado te corroendo por dentro, mas o sangue de Jesus tem poder nesta noite para lavar novamente as tuas vestes. O teu chamado continua em pé. Deus continua com as promessas em pé. A igreja do Senhor aguarda que você se levante e diga: eu preciso da graça e da misericórdia, para que tudo volte a acontecer novamente contigo. Uramagarabassúria. Às vezes, Deus tem o capricho de fazer algumas atitudes conosco. E graças a Deus, porque Ele não desiste de nós quando erramos. O escritor das Lamentações foi lá dizer para ajudar que tudo aquilo aconteceu por culpa deles mesmos. Mas não foi para ficar apontando o dedo acusativo. Na verdade, os irmãos, se você ainda não leu, é um novo convertido, ou leu faz tempo, chegue em casa, são apenas 5 capítulos, leiam a dor de quem escreve poeticamente. Jeremias, capítulo, segundo Reis, 25, Jeremias capítulo 52, contam historicamente como foi o dia da destruição. Agosto de 586 a.C., mas aqui está a emoção de quem foi uma testemunha ocular, de quem viu a dor lancinante do que é abandonar ao Senhor. Só que todas essas lamentações são para que Jerusalém se coloque na ponta do pé e enxergue além do juízo, enxerguem a restauração de Deus para as suas vidas. E o autor diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã, e grande é a sua bondade e a sua misericórdia. Obrigada. Na outra vez que eu estive aqui, irmãos, eu compartilhei algo com os irmãos que eu quero repetir nesta noite. O mais doloroso era ver Judá, que fazia isso, e qualquer israelita faz, em qualquer parte do mundo. 2 vezes por dia, de manhã e de tarde, ele levanta a mão direita para o céu e faz a declaração de fé de Israel todos os dias. Se ele estiver no leito de morte, mas conservando as suas faculdades mentais, ele declara com a sua boca o seu compromisso de relacionamento para com Deus. Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 e 5. Só que no hebraico, essa declaração é tão profunda, porque quando se traduz a Bíblia, é preciso encontrar expressões que façam sentido naquela cultura. Por isso nós temos várias versões da Bíblia. Tem gente que diz: essa versão é do diabo. Que bom, se o diabo tivesse interessado em traduzir a Bíblia. Não é nada disso, amados. Todas as versões são ótimas, só que elas têm propósitos diferentes.
Existem versões que querem ser fiel ao original, mas elas também têm o problema de não ser entendido muito na cultura para a qual elas estão sendo traduzidas. Mas o propósito dela é ser completamente fiel ao que o hebraico diz. Existem outras versões que ela não está tão interessada, não é com a questão da não fidelidade ao texto, mas ela pretende ser compreendida na cultura para a qual ela está sendo escrita. E ela é a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de um Deus infalível. E quando se traduz, se perde um pouco em português pelo menos, da preciosidade que é a declaração de fé de Israel. Eu procurei gravar ela em hebraico, todos os dias recitar para mim. Mas é muito doloroso ver uma nação que faz isso com os lábios. Houve épocas, e muitas delas, principalmente na época dos profetas. Se tem profeta na área, porque a situação está bastante difícil. Israel levantava a mão direita de manhã e de tarde e gritava: Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ve'ahavta et Adonai Eloheia. Uvehol levaveia. Uvehol nafisheia. Uvehol meodeia. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um. Ele é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de cada escolha que você fizer da tua vida. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, do fôlego que passa aqui pela tua garganta. A cada respirar teu, você vai amar o Senhor teu Deus. Não só das escolhas da tua vida, mas a cada respiração você vai amar Ele. E meodeia, as nossas Bíblias traz de toda a tua força. No hebraico quer dizer: amarás o Senhor teu Deus de todas as tuas entranhas, do mais profundo que existe dentro de você. Você vai amar esse Deus. Então não é uma obediência legalista, uma religiosidade vazia. Não adianta usar a veste certa, sacerdote, pegar a faca do lado certo, colocar a mão direitinho sobre a cabeça do sacrifício. Não adianta a pompa e o ritual, se o coração, se lá dentro não há mais vida com Deus. E o Senhor chama a nação e diz: chega, eu não como carne de boi, e muito menos bebo sangue de bodes. Em primeiro lugar, Israel, se eu comesse carne de bois e bebesse sangue de bode, não era para você que eu ia pedir nada, porque é meu tudo que existe no mundo, os animais que estão no campo. Então oferece sacrifício de louvor. Deixa de estender o teu dedo, deixa de ser injusto. Deixa de ter uma vida ambígua e venha para um relacionamento verdadeiro comigo. E isso custa, amados. Para Jerusalém custava, porque uma nação que proclama e denuncia o pecado no mundo não deveria acolher o pecado no seu meio. Israel tinha uma função profética. E para mostrar a luz de Deus para as outras nações, não deveria haver corrupção, suborno, abuso de autoridade, adultério, mentira, falsidade, injustiça, inclusive social. Um que tivesse muito, outro não tivesse nada, porque as leis eram claras. Um Deus poderoso que criou todas as coisas, mas se importa com o clamor do órfão e da viúva. Um Deus que reparte tudo com igualdade. Um Deus que mostra a sua graça para quem não merece. Mas agora Israel perde a identidade de servo de Deus. Se mistura com as nações. E acaba fracassando em sua missão profética. E eu pergunto para mim, irmãos, para mim. Para que quando eu suba neste púlpito, a minha vida não seja medíocre,
esbravejar pecado de cima de um púlpito para um mundo sem Deus não é muito difícil. E a nossa vocação profética de cada um de nós diz que para nós denunciarmos o pecado no mundo, não podemos acolher na nossa vida. E nós não estamos aqui como justiceiros. Nós estamos aqui como proclamadores da graça. Por isso que nesta noite, a graça do Senhor anuncia a oportunidade de restauração. Deus tem o capricho às vezes de nos pegar como um vaso e nos encher do seu Espírito. Não dá tempo de ver, mas a água, desde o profeta Joel, foi um símbolo do derramamento do Espírito. Mas às vezes Deus tem o capricho de fazer mais ou menos assim. Ele começa a nos encher. De repente ele para, sem dar explicação nenhuma. A gente fica até meio atônito. Ele tem a coragem de tampar o vaso e de dar uma chacoalhadinha básica no vaso. Se ele não fez, ele ainda vai fazer. Comigo ele já fez. Mais ou menos assim. Extremamente básica, porque existem sujeiras, amados, que ficam grudadas na parede do nosso coração e que a gente se acostuma com elas. Mas o chacoalhar de Deus num vaso que está se enchendo pode tirar aquelas sujeirinhas mais teimosas. Deus chamou eu com você com uma vocação muito grande: anunciar o seu evangelho, anunciar a salvação, anunciar que Ele é justo, misericordioso e bondoso, anunciar que há esperança, anunciar que Ele virá buscar a sua igreja e jamais quer deixar quem quer que seja pereça. Mas para isso é preciso limpar o vaso, e o meu precisa desse chacoalhar. Talvez você pense: a minha vida virou de ponta cabeça, eu me encontro no fundo do poço, eu vou morrer. Você não vai morrer coisa nenhuma. Deus está apenas dando uma chacoalhada no vaso. Suporte a Deus nesse deserto, porque o deserto tem fronteiras. Deixe Deus limpar aquilo que está lá dentro. Eu quero descer, eu vou descer lá, porque eu preciso da oração da igreja do Senhor Jesus. As lamentações mostram a misericórdia de um Deus que restaura aquele que vem até Ele, mas que se recusa de deixar o seu povo caindo na iniquidade e no pecado. E a sua vida precisa hoje, não é amanhã, é hoje. Aproveite a oportunidade que Deus lhe dá para a restauração. Eu vou descer ali, se você quiser, venha, que a graça do Senhor, a sua mão está estendida e quer tomar a você. Com permissão, pastor, por favor, nos colocamos em pés. A igreja irá orar conosco e a mão do Senhor vai se estender sobre nós. Amém. Enquanto a irmã Tamires se aproxima, vem cá, venha. E a gente canta, né? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Ele não está expondo você, Ele está abalando as estruturas para reconstruir a tua esperança. Tamires, enquanto você se aproxima, isso, minha linda, enquanto você canta, sinta a mão do Senhor
te levantando, trazendo tua autoestima, Aleluia. a tua paz e a esperança novamente. Seja alvo da graça e da misericórdia de Deus nesta noite. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Há momentos que os amigos não nos podem ajudar. Há caminhos tão difíceis de passar. As montanhas são tão altas e na frente um bravo mar. Nessas horas a vontade é só chorar. Mas ainda que eu tenha que o deserto enfrentar, ainda que no vale eu caminhe e vou louvar, não vou deixar a luta destruir a minha fé, não temerei, na promessa esperarei, eu confio. Se abalem no Senhor, esperarei, mesmo que seja impossível, para o alto olharei, o meu socorro está em ti, teu nome eu clamarei. As montanhas são tão altas e na frente um bravo mar. Nessas horas a vontade é só chorar. Mas ainda que eu tenha que o deserto enfrentar, ainda que no vale eu caminhe e vou louvar, não vou deixar a luta destruir a minha fé, não temerei, na promessa esperarei, eu confiarei, ainda que as águas se perturbem, eu confiarei, ainda que os montes se abalem no Senhor, esperarás, mesmo que seja impossível, para o alto olharei, o meu socorro está em ti, teu nome eu clamarei. Eu confiarei, ainda que os montes se abalem no Senhor, esperarei, mesmo que seja impossível, para o alto olharei, o meu socorro está em ti, Senhor, teu nome eu clamarei. Eu confiarei, ainda que os montes se abalem no Senhor, esperarei, mesmo que seja impossível, para o alto olharei, o meu socorro está em ti, teu nome eu clamarei. Confiarei em ti, Senhor. Aleluia. Obrigada, Tamires. Malenira, chega até aqui, a serva de Deus já vai orar. E nós juntas
Vamos orar. Aleluia. Senhor Deus e Pai, através do teu Filho amado Jesus, ouvimos esta palavra, Senhor, que foi ao profundo, que trabalhou lá dentro dos nossos corações. E agora lembramos, Senhor, o seu braço na cruz, quando tu estendesse a labaganchoneras Maria, e lá tu disseste, Senhor, que aquele sangue remiria-nos de todo o pecado. E nesta noite está a tua igreja, que é lavada, remida pelo teu sangue, Senhor. E através do Espírito Santo, que continua fazendo obra na igreja, entra nestes corações, agora nestas vidas, Senhor, que este grito agora se transforma em paz, que esta alma aflita agora, Senhor, remesturia Gaia, tu abrace, Senhor, com teu braço de amor, com a tua justiça. Venha remir, Senhor, esses corações. Venha remir, Choconehalfli, ai Clismerias Mondria, Arrimiosturinise, Aclesmarna Flacatória Haiti, e revestico na raçaua, ai Tunicles, Maiclas da Cacho, Encles Micla Clastakli, ai Clasmai Ticlome Haitia, Encles Maite Huicho, ai Cha, Labaratele, Encele Plisele, ai Checloclatianelines, ai Chalaclaclatia, ai Replique Chacle, ai Chelinicia Larasterinariastine, ei Rilavarastu, Iglesio Rairias, Iraio Flines Manauinda la Galablasta, Aglesneo Verneris Nigleticoletia, Aclaclas Mulirias Terria, ai Rimio Hochalarias, é a tua igreja, é a tua igreja, é a tua noiva, adorna ela, Senhor, adorna ela para o arrebatamento, adorna a tua igreja, tira tudo aquilo, sarriminurias, e clacales me ovarias, ai riuisterias, ai clesnio rei, és tu, Senhor, o dono desta obra. Penetra agora, Pai, nesses corações através do teu Filho. Nós te agradecemos e te louvamos, Mirrigo de Gófia, porque tu és Deus, através do Espírito Santo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe grandemente, né? A nossa pregadora irmã Isabel, que amanhã à noite, às 7 horas da manhã, começa o culto, né? Às 7, às 19 horas, né? Começa o nosso culto, já vamos dar o início do culto amanhã. Amanhã vai estar Dedos de Davi conosco, né? E o quarteto. E também nós convidamos todo o campo para estar conosco, também pastor Gesiel. Amanhã nós queremos a participação do círculo de oração masculino, pastor Gesiel. A participação amanhã do círculo de oração masculino, né? Que deu departamento do círculo de oração masculino amanhã vai estar conosco louvando ao Senhor. Que Deus abençoe todos os grupos, todos os irmãos que vieram, tá? E a irmã Elba está pedindo para vir as dirigentes, a esposa de obreiro de todo o campo amanhã. A irmã Elba pediu que as irmãs estivessem conosco amanhã. E nós agradecemos todos os grupos de Itajaí, de Itapema, Porto Belo, todos os lugares, Barra, e todos os lugares. E todos os irmãos que estão presentes e são convidados para estar aqui amanhã, porque amanhã o vinho é melhor, né, pastor Cílio? É o último, né? Glória a Deus. Estenda as suas mãos assim. Dá para dar um glória a Deus aí, meus irmãos? Amanhã, 8h30 da manhã, nós temos oração e 9 horas, escola bíblica dominical. E à noite, o nosso culto com a família, encerrando o 44º aniversário. Você é bem-vindo, mas tem que chegar cedo amanhã para tomar um lugarzinho. Estenda as suas mãos assim. Que o grande amor de Deus, a paz e a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e todos dizem: se Deus é por nós,
Tenha uma noite de paz abençoada. Dê um abraço no seu irmão e vamos para a nossa casa debaixo da graça de Deus.